Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam mais uma vez bem-vindos para o nosso estudo da Bíblia. Estamos começando um novo guia, um novo período, um novo assunto e você é o nosso convidado para estudar a lição, olha, fazendo amigos para Deus, a alegria de participar de sua missão. Então, neste guia nós vamos aprender sobre testemunhos, sobre como abordar as pessoas, sobre como falar de Jesus, do seu reino, do plano de Deus para a vida de quem ali está sem rumo, não tem sentido na vida, está triste, deprimido ou simplesmente não conhecem a verdade bíblica tal qual ela é em Jesus. Então, esta é uma lição prática com aplicações práticas, coisas que você vai poder aprimorar no dia a dia ao longo dos próximos 3 meses. E aí, vamos fazer esta caminhada juntos? Muitos fizeram a caminhada de 3 estudos na lição anterior. E eu novamente convido você para iniciarmos hoje o estudo da nossa Bíblia e da nossa lição. Se você ainda não tem lição, procure lá no site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, que é a editora que publica aqui este e muitos outros materiais. A lição de número 1, ela tem por título Por que testemunhar? É necessário testemunhar? Deus não poderia enviar o Espírito Santo e convencer todas as pessoas? Os anjos não poderiam fazer esta obra? Porque nós precisamos testemunhar. E o que é testemunhar, né? Vamos trabalhar sobre o que é testemunhar ao longo do trimestre. Por enquanto, vamos falar o porquê, o motivo de testemunhar. Aqui na parte de sábado, diz que o grande desejo de Deus é que todas as pessoas, em todos os lugares, respondam ao seu amor, aceitem a sua graça, aceitem o convite para participar do seu reino, aceitem as exigências e sejam salvos. Então, o verso de 1 Timóteo 2, 3 e 4, que é o verso para memorizar, isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Deus quer que todos sejam perdoados. O plano de Deus é que todos pudessem ir para o céu. Testemunhar é dizer a respeito de Jesus. Trata-se do que Ele faz para nos salvar e de como Ele mudou nossa vida. Então perceba que é uma lição prática. Você não tem aqui que se preocupar com assuntos filosóficos abstratos, mas você tem que tomar uma decisão de fazer algo para as pessoas que estão ao seu redor. Domingo, oferecendo oportunidades de salvação. A parte de domingo está dividida em 3 argumentos. Primeiro argumento, Deus move o coração das pessoas mediante o Espírito Santo quando ele se revela nas coisas criadas. As montanhas, o mar, a lua, as estrelas, o sol, tudo isso produz ali uma inquietação no ser humano. Quem foi que criou todas estas coisas? Este é o livro da revelação geral de Deus. Agora, Deus se revelou de um modo especial. Nós estudamos tudo isso no trimestre passado. Revelação geral e revelação especial, que Ele se revelou aos homens por meio da Bíblia, da palavra escrita, principalmente na pessoa de Jesus. E agora chega a sua parte. Como as pessoas que receberam a revelação geral por meio das obras criadas podem conhecer Jesus, se Jesus só está na revelação especial, né? Pela natureza não se conhece a Jesus, conhece que alguém criou aquilo ali, mas quem é essa pessoa, qual é o seu nome, né? Isso não dá para saber. E é você que precisa levar as pessoas que conhecem a Deus pela revelação natural para a revelação da Bíblia mediante a pessoa de Jesus Cristo. Você é o elo. Aqui nos textos da pergunta 1 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Lucas 19, 10. E aqui um outro trecho, mas muito importante, no livro de Tiago, capítulo 5, versos 19 e 20. Meus irmãos,
Se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, claro que quem converte é Deus, é o Espírito Santo, mas ele opera por meio de instrumentos humanos, eu, você. Então, se você vai ali ajudar alguém a retornar para o caminho, a se converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Pense, uma alma eternamente salva por causa de uma palavra, um testemunho, um abraço. Que coisa maravilhosa! Cobrirá uma multidão de pecados. Você que se preocupa com justiça social, fazer o que é certo, ajudar a apagar a mancha do pecado, que tal salvar alguém e apagar uma multidão de pecados? Vamos para a parte de segunda-feira. O que agrada a Jesus? O que agrada a Jesus é que as pessoas se convertam, se arrependam dos seus maus caminhos. E aqui a pergunta 2 cita a história de Lucas, capítulo 15. Vamos aqui ler especialmente o verso de quando o filho pródigo chega em casa. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então no céu há mais alegria para um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento. É claro que Deus tem alegria que você se mantenha nos caminhos de Deus, mas Ele fica muito feliz quando alguém que não estava nos caminhos retorna. E nós precisamos de tomar um cuidado aqui, que é muitas pessoas que nasceram em famílias cristãs, nasceram na igreja, conhecendo toda a verdade da Bíblia, e eles ouvem um testemunho de pessoas que estavam no mundo, de pessoas que tiveram problemas com bebida, drogas, até mesmo com o crime, e tem ali uma história impressionante de conversão, e aquelas pessoas sentem que a sua fé é fraca, porque eles, desde criança, estão nos caminhos de Deus, e eles não têm nenhuma história bonita para contar, nenhum testemunho que leva os ouvintes às lágrimas. E muitos desses pensam, eu vou abandonar a igreja, eu vou abandonar tudo, para que eu também tenha uma história muito bonita, para que um dia eu possa testemunhar. Meu querido amigo, é importante que você continue no seu caminho, a sua pureza e a sua fidelidade também tem o seu lugar. E você que está lutando com o pecado, está lutando em aceitar a Jesus, saiba que Ele vai lhe receber com os braços abertos, Ele vai lhe preparar uma roupa nova e Ele vai fazer um banquete, porque o que estava perdido se converteu. Então, esse é um primeiro cuidado que devemos ter. Não precisamos necessariamente de uma história maravilhosa, precisamos seguir a luz que temos até o fim. Um outro cuidado que precisamos ter ao testemunhar para as pessoas é uma maneira talvez superficial de apresentar o Evangelho, como temos ouvido nas últimas décadas, de que, meu amigo, Deus te ama e tem um plano especial para você. E a pessoa muitas vezes responde, puxa, Deus me ama, eu também me amo. Ele tem um plano especial para mim, puxa, eu muito mais, eu planejo muitas coisas, eu planejo construir isso, eu planejo fazer aquilo, eu planejo ganhar aquilo. Que bom que Deus também quer o melhor para mim. E às vezes incitamos um evangelho autocentrado, um evangelho egoísta, onde a pessoa vê a Deus apenas como apenas como aquele ser que lhe concede muitas graças, o Deus que dá a bênção material. E qual o cuidado que nós temos? Que Paulo, quando ele apresenta o Evangelho, ele parte do pressuposto da ira de Deus. Verifique comigo em Romanos, capítulo 1. A lição de domingo, ela faz um pequeno resumo aqui dos capítulos 1 e 2 de Romanos, onde Paulo, ele apresenta o Evangelho e diz que o mundo inteiro não aceitou o Evangelho. No capítulo 2, ele demonstra que os judeus também não podem rir
dos gentios, porque igualmente estão debaixo de maldição. No capítulo 3, então, ele apresenta a justiça de Deus. No capítulo 4 e 5, ele desenvolve este assunto. No capítulo 6, ele passa para a santificação. Olha, vocês que serviam ao pecado, agora vocês serão servos de Jesus. E no capítulo 7, ele fala, mas puxa, é tão difícil, o bem que eu quero fazer não faço. E no capítulo 8 ele diz, quem poderá nos livrar do corpo desta morte? Graças a Deus, em Jesus Cristo. E ele descreve a vida vitoriosa nos capítulos 6 e 8 de Romanos. Depois ele passa a falar e o que vai acontecer com os judeus, capítulos 9, 10 e 11, e depois ele dá outras instruções. Esse aqui é o resumo do livro de Romanos. Mas como é que Paulo inicia a apresentação do Evangelho no livro de Romanos? Está lá em Romanos, capítulo 1, se não me engano, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Paulo começa dizendo que Deus é justo, Deus está assentado acima dos querubins no céu, ele não pode contemplar o mal. E os homens aqui são egoístas. Os homens praticam toda espécie de pecado, toda espécie de coisas horríveis que nós temos consciência. Os homens praticam, inclusive nós cristãos também praticamos as mesmas obras. Nós que falamos que as pessoas não devem transgredir a lei, nós também estamos transgredindo a lei. Somos egoístas, somos inclinados ao mal, somos corruptos. Quem nos livrará do corpo desta morte? Estamos destinados a sermos destruídos pela ira de Deus, porque um Deus santo não pode contemplar o pecado e sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu não sou santo, você não é justo. Como poderemos estar diante da presença do Deus vivo quando Ele retornar? A ira de Deus se revela do céu contra todos nós, porque todos nós estamos condenados. Então, quando a pessoa reconhece que ele é mau e que ele está condenado à destruição eterna no lago de fogo, ele começa a sentir a necessidade de alguém que pague os seus pecados, de alguém que lhe perdoe. E é aqui que começa a apresentação do Evangelho. Certa vez, conversando com alguém sobre os criminosos, se eles podem se salvar, se eles podem ser justificados, eu disse, se eles aceitarem a Cristo para perdão dos pecados e viverem uma vida de justiça dali para frente, Deus com certeza os levará para o céu. E essa pessoa me respondeu, puxa, mas como eu posso aceitar que um assassino seja perdoado por Deus? Um estuprador, alguém que abusou de crianças, receba o perdão dos seus pecados. Eu virei para essa pessoa e disse, mas contra eu e você pesa a mesma acusação de ter maltratado, abusado, assassinado o Filho de Deus. Todos nós somos culpados de homicídio. Nós estamos sentenciados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas você não quer morrer. Aceite o dom gratuito de Jesus. É aqui que você apresenta o Evangelho. Primeiro você tem que mostrar que a pessoa está perdida para ela sentir necessidade da salvação. Então, explorando aqui este relato, nós temos o texto de Sofonias, capítulo 3. O Senhor está no meio de ti para te salvar. Sofonias 3,17. O livro de Sofonias fala sobre os juízos de Deus. Mas veja que a obra de Deus de destruir o ímpio é uma estranha obra, porque não é natural de Deus destruir, não é natural para Deus, não é fácil para Deus castigar. Por isso o Senhor está no meio de ti para te salvar. Arrepende-te. Agora, crescendo por meio da doação. O autor ele utiliza uma metáfora do Mar Morto e do Mar da Galileia. Para quem não conhece a geografia da Terra Santa, funciona assim. Aqui nós temos o Mar da Galileia, representado por essa Bíblia. Aqui desce um rio e ele vai descendo, 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 até menos 400 metros, abaixo do nível do mar e chega no Mar Morto, representado aqui por esta lição.
Perceba que no Mar da Galileia a vida em abundância, peixes, os discípulos pescavam no Mar da Galileia. Agora, o Mar Morto, ele não deságua em local nenhum. Ele termina ali. Tiago, então, como é que ele não enche de água e transborda? Porque é tão quente ali no deserto da Judéia que a água se evapora e fica o sal e outros minerais formando uma água muito salgada, muito concentrada, de modo que peixes não podem viver ali, apenas algumas bactérias. Agora, o Mar da Galileia que doa suas águas, ele tem muita vida. O Mar Morto que retém a água para si é um mar de morte, nada vive nele. Assim também a aplicação que o autor da lição procurou fazer. Você precisa doar, dai e dar-se-vos-á, é o texto de Lucas 6,38. Agora vejamos o texto de João, capítulo 37 e 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você crê em Jesus, você tem que ser o Mar da Galileia, porque sairão não só um rio, mas muitos rios para deixar as pessoas mais alegres na sua presença, para que as pessoas sintam paz quando estão perto de você. Agora, se você não compartilhar nada, você vai ser como um rio morto, um mar morto, que apenas recebe e nada dá para os que precisam. O que, senão egoísmo mais abjeto, poderia nos impedir de compartilhar o que nos foi dado de graça? Quais têm sido as suas experiências de testemunhar? Fidelidade ao mandamento de Deus. A lealdade a Cristo requer um compromisso de fazer a sua vontade. Ela exige a obediência aos mandamentos e, dentre um dos mandamentos, Jesus disse, olha, o que eu vos ensinei, vocês têm que ensinar a outros. Ide a todo mundo ensinando e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As últimas palavras de Jesus foram a missão. Foi a missão confiada à igreja de anunciar as verdades bíblicas às pessoas, não apenas as partes abstratas que você crê, não, mas aquelas que modificam a sua vida. Você quer ter paz, você quer dormir tranquilo, sem uso de remédios, você quer ter uma família melhor, você quer encontrar a remissão, a paz para a culpa que atormenta a sua alma. Existe aqui uma esperança, existe uma redenção, uma vida nova, onde você vai poder reescrever tudo, sendo que você já tem consciência. Muitas pessoas me disseram assim, como eu queria voltar tudo e reescrever a minha vida. E você pode, mediante o Espírito de Deus, que vai apagar dos nossos olhos, as imagens, as coisas ruins aqui, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, apagará da nossa mente todas as lembranças ruins. Leia 1 Timóteo 2, 3 e 4. Deus deseja que todos conheçam a verdade e finalmente sejam salvos. E 2 Pedro 3,9 nos é dito que Ele é longânimo e Ele não retarda a sua vinda, mas Ele demora às vezes e atrasa a exercer o juízo para que as pessoas tenham oportunidade de arrependimento, para que ninguém se perca. Em Atos 13:47, Paulo aplica uma promessa a si mesmo, dizendo que ele foi constituído ministro da salvação. Todo aquele que nasce no reino dos céus, ele deve nascer como um missionário. Não existe como, meu querido amigo, você receber uma nova tão preciosa, acreditar na encarnação, morte, ressurreição e ascensão do Filho de Deus, e aquilo não explodir no seu coração, aquilo não explodir de entusiasmo, de modo que aquilo toma todos os objetivos da sua vida e você assenta como propósito de o que vou fazer da minha vida? Eu preciso contar isso aqui para alguém, eu preciso dar um livro, eu preciso entregar um folheto, eu preciso mandar aqui, encaminhar os vídeos da lição, mensagens do WhatsApp, porque essa vida não tem sentido. Isso aqui é um grande Big Brother universal, que todos estão olhando para cá para saber como Deus vai lidar com o problema do pecado. Agora, ganha quem sair da casa. Então não tem sentido ficar aqui dentro, como não tem sentido ficar lá naquela casa do Big Brother, da TV, não tem nada para fazer. Aqui também. Aqui é uma passagem. Nós somos embaixadores do reino dos céus aqui. E enquanto você não entender que o seu propósito aqui é se preparar para sair daqui e levar o máximo de pessoas com você, você não vai ter encontrado o sentido da vida, porque a vida aqui simplesmente
não tem sentido. E o convite é que você aprenda maneiras de testemunhar de Cristo para levar as pessoas embora, motivados pelo amor. E aqui eu me lembro daquelas palavras dos desbravadores: salvar do pecado e guiar no serviço. Nós não devemos viver para nós mesmos. Leia Coríntios 2, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Eu vou destacar ali, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você estava condenado ao lago de fogo. Você estava condenado a receber a ira de Deus, porque a sua atitude, o seu comportamento, o seu estilo de vida, ele quebra a paz do universo. Ele perverte a pureza dos anjos. A nossa maneira de viver não está adequada ao Espírito do céu. E você deveria ser destruído. Você nasceu com todas as propensões que o levariam para o lago de fogo. Mas Jesus foi misericordioso com você, Ele resgatou você, Ele deu a vida por você, de modo que agora você não pode ser dono da sua vida, porque você foi comprado pelo sangue de Cristo, você é um embaixador em terra estranha. Imagine Jesus na cruz, imagine que Ele foi perfurado nas mãos, Ele foi chicoteado, e Ele estava suspenso entre o céu e a terra. Ele estava com sede, a garganta já não conseguia engolir, a saliva estava grossa. Ele pede: tenho sede. E os seus algozes lhe oferecem uma espuma suja com o pior que havia na época e com vinagre para tornar ainda pior a sua curta existência. Jesus estava sendo amaldiçoado pelos líderes da nação que ele veio para salvar. Ele então, naquele momento de maior angústia, é acusado por um dos ladrões que estava ao seu lado, mas ele sabe salvar os que se achegam a ele, porque o ladrão que se arrependeu, ele diz: olha, nós merecemos o que fazemos, mas este não mereceu mal algum. Ele se vira para Jesus depois de fazer uma defesa pública de Cristo diante da turba, diante do outro ladrão, e ele fala: Senhor, eu creio em Ti, eu peço que lembres de mim quando vieres no Teu reino. Que fé, que declaração! Jesus responde para ele: eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus pôde salvar mesmo quando estava com os pés e as mãos pregados, quando estava prestes a dar o seu último suspiro. Ele salva aquele que menos promissor se mostrava, o que menos parecia que produziria fruto. Estarás comigo no paraíso. Não deseja você estar com o Mestre no paraíso? Não deseja você imitar Jesus e salvar a todos que estiver ao seu redor? Você não precisa se preocupar tanto com os distantes, mas com o seu próximo. Aquela música do pastor Fernando Iglesias, que diz: jogaram o livro fora, encontrei-o li, Jesus tocou meu coração e por isso estou aqui. Coisas simples e grandes que a vida ocultou. Na terra ninguém viu, mas o céu o revelou. Testemunhe, meu amigo, porque um dia tudo aquilo que está encoberto reluzirá para sempre no reino dos céus. E aqueles que você salvou estarão ali para sempre como troféus, como estrelas na sua coroa, que você andou como Cristo. Assim como Ele nos salvou, nós também levamos outros para ser salvos por Ele.